viva, seja bem-vindo à nova temporada do Biosfera. Hoje vamos dar-lhe a conhecer o potencial que existe no país para a exploração e proteção de plantas aromáticas. Portugal quer criar a primeira fileira mundial completamente biológica de aromáticas. Temos condições de solo e de clima excepcionais e inúmeras plantas autóctones com propriedades medicinais extraordinárias. É o caso da cenoura selvagem e do alecrim do rio, que devem ser cultivadas para que não se percam. Este é um mercado crescente no qual se aventuram alguns portugueses e que já está a fazer a diferença no desenvolvimento de zonas como a do Baixo Alentejo. O Biosfera foi até Mértola conhecer a primeira rede nacional de plantas aromáticas. Em Vila Nova de Gaia falamos com o mais reconhecido produtor do país, Luís Alves. Fomos ainda aprender sobre algumas das aromáticas endémicas mais interessantes de Portugal e descobrimos como a sua conservação pode ser um trunfo económico. Esta semana convidamos um réptil que habita a floresta amazónica. A jiboia constritora é considerada uma cobra primitiva e pode atingir os 4 metros de comprimento. Saiba mais sobre esta espécie daqui a pouco. Mochila, água e um par de binóculos, pés ao caminho para descobrir veados no Parque Natural de Montezinho. Faça este percurso connosco. E ainda as escolhas do ciberespaço, as notícias que marcaram a agenda ambiental da semana e os bioíndices. Fique os próximos minutos na companhia mais verde da televisão portuguesa, o Biosfera, claro está. No Baixo Alentejo, as plantas aromáticas estão a revitalizar em território esquecido e abandonado. Todas as semanas chegam a Mértola potenciais agricultores da região ou vinhos de fora interessados em integrar a primeira rede nacional de produtores de aromáticas. Pode uma planta como esta ser o motor de desenvolvimento da região alentejana mais isolada do país? A Associação de Defesa do Património de Mértola acredita que sim. Desde o início da ADPM ter esta propriedade, o Monte do Vento, que se percebeu, e até pela simples observação da paisagem, que as plantas aromáticas são um elemento desta paisagem, deste território. E daí começar-se a tentar apostar na sua exploração. No caso do Monte do Vento, começámos a perceber que isso de facto tinha sucesso. Aqui no próprio Concelho de Mértola apareceu um outro novo produtor também. E a certa altura, o que aconteceu foi começarmos a ser nós próprios aliciados por algumas pessoas do mercado externo que vinham propor e procurar se havia na região produto, e não havia. E o que começámos a perceber foi isso, ou seja, se eles existem aqui espontaneamente, se nós as conseguimos produzir aqui no Monte do Vento, numa propriedade que até é de demonstração, a verdade é que isto pode ser um potencial. Então, se conseguimos ter uma rede de produtores, juntar-nos e termos alguma escala, se calhar conseguimos dar resposta a essas solicitações que nos estão a chegar sem sequer nós procurarmos do mercado externo. Estas primeiras solicitações tiveram lugar há 3 anos e desde então que a Associação, em parceria com as autarquias de Mértola, Almodóvar e Barrancos, tem trabalhado na promoção das plantas junto dos agricultores. Neste momento, a rede de produtores de aromáticas já chega a todo o Alentejo e Norte Algarvio, numa terra onde não chega a água do Alqueva, nem se fazem sentir os efeitos económicos do aeroporto de Beja ou da futura linha de alta velocidade. Esta é uma oportunidade extraordinária. Estamos num território onde a água escasseia, portanto, e estas plantas são menos exigentes em águas comparativamente com outras culturas. Depois, em termos de solo, e percebendo que as condições de solo no horizonte temporal relativamente breve nós não vamos conseguir alterar, estas plantas também utilizam bem o solo que temos e ainda contribuem para a manutenção do solo. Isto se nós aproveitarmos de uma forma espontânea. Se cultivarmos, também não vamos, por assim dizer, alterar as características iniciais do solo, portanto, não são culturas esgotantes. Mais ainda, estas plantas, com origem nos matos mediterrâneos, dão-se particularmente bem em terras áridas. Quando são colocadas sob situação de stress hídrico agravado, as aromáticas, como esta erva cidreira, produzem óleos essenciais mais intensos. A concentração dos óleos essenciais nas plantas é exatamente uma resposta das plantas à secura, portanto é uma forma de acumulação de água. Portanto, e as estruturas onde os óleos essenciais se encontram, os tricomas, observando estas plantas são produzidas, por exemplo, aqui na região do Baixo Alentejo, em concreto aqui no Vale do Guadiana, são muito interessantes em termos de concentração de voláteis, de óleos essenciais, portanto, de vários compostos, exatamente devido às questões da secura que nós temos aqui. O setor comercializa toneladas de óleos essenciais por dia. Estas essências são usadas
plantas para aromatizar os mais diversos produtos, desde detergentes da roupa a cremes. Mas o potencial das plantas aromáticas não se cinge aos óleos. Há séculos que o manjericão ou os orégãos são usados como condimentos e a erva cidreira é bebida sob a forma de tisana. Na medicina podemos encontrar xaropes com extratos de tomilho, por exemplo, e a lavanda enriquece os mais variados cosméticos. Há até um movimento entre os arquitetos paisagistas na escolha de espécies aromáticas. O aproveitamento para jardins tem fins ornamentais. O ar invade-se de aromas e os espaços ganham em cor, baixo consumo de água e pouca manutenção. É fácil de entender que, para dar resposta a tantos canais de escoamento, Portugal precisa de mais produtores. Aos escritórios da Associação de Defesa do Património de Mértola chegam vários potenciais agricultores todas as semanas. São casais novos, urbanos, que se querem transformar em novos rurais, são filhos de agricultores daqui da região e essa é uma componente muito interessante porque são muitas vezes as filhas dos agricultores, as mulheres dos agricultores, portanto há uma componente aqui de empreendedorismo feminino muito interessante ligada ao aproveitamento deste recurso. Primeiro chegam fascinados pela possibilidade de uma nova vida no campo, depois surpreendem-se com os valores de rentabilidade das culturas. Vejamos, por exemplo, a erva cidreira. Para iniciar a produção, o agricultor terá que investir perto de 60 mil euros por hectare. Isto inclui a preparação do terreno, a plantação, o secador solar, entre outros. Depois, em velocidade de cruzeiro, os custos de produção, que incluem a secagem, o embalamento e a colheita manual, atingem os 39 mil euros por ano. São valores assustadores, mas os produtores acalmam-se quando veem o ganho potencial. A erva cidreira, se for vendida seca e embalada, pode ter um rendimento de 142 mil euros por ano por hectare. António Coelho é um dos novos empreendedores agrícolas, deixou o emprego que tinha como informático numa escola e lançou-se ao trabalho numa área sobre a qual nada sabia. A família já era agricultora, mas eu nunca tive assim, nunca me suscitou interesse. Mas, no entanto, depois, ao decorrer dos anos, comecei a ver que esta área não tem muita procura. Através das plantas aromáticas pode-se explorar várias linhas de negócio. A Associação e o Centro de Valorização dos Recursos Silvestres foram estruturas de apoio cruciais na mudança de vida de António Coelho. Esta última foi criada ao abrigo de um projeto ProVer, que visa o aproveitamento dos recursos endógenos nas zonas de baixa densidade demográfica. Há toda uma equipa de 3 técnicos que estão disponíveis a 100% para ajudar novos promotores que venham ter este processo. Inclusive, já levámos as pessoas a visitar outros projetos semelhantes, em Espanha, por exemplo, fomos a Navarra, fomos a Valência, ver cooperativas, formas de organização dos produtores. Tentamos ver com eles, por exemplo, nas reuniões, se reparamos que há determinado ponto para o qual se sente que ainda não há investigação suficiente. Então, vamos ter depois com o outro grupo, que são as universidades, e vamos promover um projeto de investigação para dar resposta a esses promotores. Depois também lhes damos toda a informação relativamente aos financiamentos. Portanto, estamos sempre alertas para todos os financiamentos existentes, analisamos inclusive junto de todos os promotores que querem entrar dentro deste processo, nós fazemos a análise com eles de como é que podem viabilizar o seu projeto financeiramente, a que medida é que podem ir a concorrer, quando essa medida abre, alertamos o promotor. O projeto de António Coelho está orçado em 50 mil euros e recebeu a ajuda do Quadro Comunitário de Apoio. Espera entrar em velocidade cruzeiro no 3º ano e plantar as primeiras aromáticas no início de setembro. Vai produzir 2 hectares em sistema de sequeiro e meio hectare em regadio. Tendo em conta que estamos numa zona mais baixa da propriedade, tudo o que seja mentas, estão completamente adaptadas à água, não é? Aqui encontra-se uma linha de água. E por vezes esta zona é propensa a encharcamento, daí termos feito os camalhões para evitar males maiores. No resto da propriedade, tudo o que é em costas, quer aqui nas minhas costas, quer aqui à minha frente, vamos utilizar todas as plantas que estejam adaptadas aqui ao meio, não é? O rosmaninho, o alecrim, a macela, o funcho. A produção extensiva é extremamente interessante aqui no Alentejo. O Alentejo caracteriza-se muito pelo montado, quer de sobreiro, quer de azinheira, que tem uma distância, uma densidade muito grande, portanto uma distância de árvores entre as árvores muito grandes, e esse espaço pode ser plantado. Pode ser plantado, portanto, culturas não como as mentas, não é?
mas culturas que requerem menos água e algumas culturas que já aparecem naturalmente no montado. Portanto, as lavândulas já lá aparecem naturalmente, portanto, a natureza está-nos a dar uma pista e nós só temos de aproveitar e usar o seu exemplo para conseguir um método de produção mais sustentável e economicamente viável. Toda a produção vai ser exportada. António Coelho já tem um cliente à espera, mas a Associação de Defesa do Património de Mértola vai começar a explorar o mercado europeu em busca de novos compradores. É um projeto muito interessante no sentido que o output final tem que ser pré-contratos negociais entre os nossos produtores e o mercado externo. Além disso, também é interessante conseguirmos fazer algum marketing relativamente às nossas espécies autóctones e esse é outro trabalho paralelo, ou seja, é nós percebermos que existem algumas espécies que nós temos cá que podem ser bastante interessantes em termos da sua constituição, em óleos essenciais e as propriedades que têm medicinais, só que elas não são muito conhecidas porque não existem noutros locais. Portanto, aí importa fazermos um bom trabalho de marketing dessas plantas para conseguir vir a interessar um potencial mercado externo para as plantas da nossa região. O rosmaninho verde é uma planta que se encontra sobretudo aqui na zona do Baixo Alentejo e da Serra Algarvia e foi uma planta que no início de 2011 a Universidade de Coimbra desenvolveu um estudo para aprofundar as aplicações e as potencialidades do rosmaninho verde, ao qual se percebeu que é uma planta com bastante interesse em termos de aplicações antifúngicas e que neste momento já está a ser incorporada em alguns medicamentos. Relativamente à macela, a macela é uma planta que nós também encontramos aqui com bastante facilidade neste território e que tem bastante interesse a nível económico. De referir que preços de mercado relativamente recentes apontam o preço de quilo de macela devidamente seco e embalado de 200 euros. Portanto, percebe-se o interesse económico que tem. A erva ursa, que para nós também é muito importante, nomeadamente ao nível das aplicações, é uma planta ainda muito pouco conhecida a nível internacional. No entanto, diante do trabalho que temos vindo a desenvolver na promoção das plantas aromáticas e medicinais, estamos a levar amostras de Thymus mastichina para se perceber as utilidades e para darmos a conhecer esta planta que é endémica. Há aqui um sonho por trás, não é? De se constituir esta fileira aqui na região e que vá muito para além da produção. É certo que é interessante pode ser uma alternativa à produção, nomeadamente depois a secagem para exportação. É um mercado que existe atualmente e, portanto, os produtores estão interessados nesse mercado, mas o que estamos interessados é que a médio prazo se constitua toda a restante fileira aqui na região e passamos para outros patamares. A destilação, a cosmética, produtos para a farmácia, portanto, associar toda uma indústria depois a jusante associada à questão das plantas aromáticas e aí sim todo o valor acrescentado ficar na região. O processo está ainda no início, mas estas pequenas plantas já estão a assumir um papel de relevo no desenvolvimento de um território rural que se quer multifuncional, variado e completo.